Graça e paz. Bom dia, guerreiros irmãos em Cristo Jesus. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, 7 de setembro de 2020, segunda-feira, feriado nacional, e nós estamos aqui para falar da Palavra de Deus. Espero que você tenha passado uma noite agradável e que seu dia seja repleto das bênçãos de Deus. Nós vamos iniciar falando a respeito de um dos maiores personagens da Bíblia no Novo Testamento. Nós vamos falar de Paulo, apóstolo Paulo, um exemplo a ser seguido. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua presença em nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E te pedimos, ó Senhor, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Três coisas são necessárias para a salvação de um homem: saber em quem se deve acreditar, saber o que se deve desejar e saber o que se deve fazer. São palavras de Tomás de Aquino. A grande notícia do dia: Saulo, um homem romano convicto, promove uma matança em sua cidade e na circunvizinhança. Ateia fogo em casas e coloca em presídio homens e mulheres por causa da sua fé em um homem intitulado Rei dos Judeus e Cristo, Filho de Deus. Saulo é o exemplo da lei em seu país. Tudo que a lei lhe ordena, como soldado romano, ele a executa. Ficou mais conhecido por ocasião do assassinato de Estevão. Estevão foi morto apedrado por sua fé em Cristo, a pedradas por sua fé em Cristo. A vida de Estevão dependia de Saulo, pois bastava um sinal seu para permitir ou não a sua execução. Porém, ter ficado impassível enquanto Estevão era apedrejado e pedia para Deus perdoar os agressores fez toda a diferença na vida de Saulo. Sim, que era chamado de Saulo, seu nome original romano, Saulo. Saulo ele vê Estevão sendo apedrejado e dizendo que está vendo uma janela, o céu se abrindo, que ele vê Deus e vê Jesus à direita de Deus, sentado à direita de Deus, e ele pede a Deus para não impute pecado às pessoas que estavam apedrejando ele. Aquilo marcou por demais Saulo. Fez toda a diferença na vida daquele que era um dos maiores perseguidores de um povo chamado de cristão. Onde quer que o povo se encontre, ele era para eles o terror. Onde se encontrasse um cristão, Paulo era o terror dos cristãos. Ele colocava fogo, ele matava. A palavra do Senhor diz que, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Atos 8, do 1 ao 3. Saulo nasceu em uma cidade chamada Tarso, na Ásia Menor. Não era um homem qualquer, era um estudioso das leis judaicas, onde foi instruído desde a mocidade, cuidadoso quanto às leis e às ordens da mesma. Como tal, ele não poderia admitir as palavras do povo que dizia que aquele homem que vira ao mundo era o Filho de Deus chamado Jesus Cristo, de quem o povo não cessava de relatar.
Era então necessário, por motivos lógicos, silenciar aquelas palavras, mesmo que para tal houvesse prisões e mortes. Em uma das suas corriqueiras viagens, após o apedrejamento de Estevão, ele foi a Damasco. Ele havia solicitado cartas para poder invadir e para poder matar e prender todos os cristãos. E ele estava indo a Damasco, perseguindo mais uma vez o povo, que se chamava povo de Deus. No caminho, ele teve um encontro dos mais inesperados. E também um encontro que marcou a maior mudança na sua história. Depois daquele encontro, ele ia aprender. Depois daquele encontro, que ele ia prender aquele povo para silenciá-lo, ele de repente viu uma fonte de luz que vem ao seu encontro. E ele fica cego e se joga ao chão. Sem o que fazer, ele interroga o que estava vendo com ele. Em meio à confusão, surge uma voz que interroga, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? Quem és, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo, segundo Atos 9:5. No mesmo instante, ele, cego e vulnerável, não poderia ver o que estava em sua frente. Em meio à escuridão, Jesus, a quem Saulo persegue, lhe dá instruções do que fazer a partir daquele momento. Esse momento foi o marco zero para a vida de Saulo. Esse momento foi o ponto-chave da vida de Saulo. E Saulo era marcado pela sua obediência. Aquela voz era estranha para ele, mas sabia reconhecer uma autoridade. Ele era submisso e era também uma autoridade. Saulo então não questionou, porque estava cego, apenas seguiu para fora, apenas seguiu o que lhe fora ordenado, Reconheceu dentro de si que aquela voz lhe falava com autoridade e poder. A voz silenciava a sua autoconfiança, calou a sua razão e o seu conhecimento da lei. Em Damasco, para onde ele foi, ficou 3 dias em jejum, esperando que viesse outras informações celestes a fim de resolver sua situação. Enquanto isso, ele orava e buscava a Cristo. Um homem chamado Ananias foi informado por Cristo que deveria ir lá para encontrar com Saulo. Porém, Ananias teve medo. Não havia cristão que não soubesse quem Saulo era. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, e os filhos de Israel. Atos 9, 11 ao 14.
Ao receber a oração de Ananias, Saulo retorna à visão. Como que uma escama lhe cai dos olhos, a sua visão da vida nunca mais será a mesma. Sua vida, valores, encontros e outra forma de existir. De Saulo passa a ser chamado Paulo. De perseguidor, ele passa a fazer parte do povo de Deus. É uma das histórias mais incríveis de conversão que nós já vimos e que está relatada na Bíblia. Não é muito diferente, meu irmão, da minha e da sua história. Não do ponto de vista dos atos cometidos, porque nós somos escolhidos por Cristo à salvação. Não importa a vida, não importa os atos que você comete hoje, importa aquilo que nós praticamos após o nosso real encontro com Jesus. Cristo está sempre esperando que você deixe de falar em meio à sua caminhada e que permita que ele entre na sua vida e mude sua história. Saulo era um carrasco, mas Deus já tinha escolhido Saulo para que ele fosse um bandeirante no Evangelho, para que ele proclamasse o Evangelho do Senhor Jesus. E Saulo, que era um homem convicto, soldado, cumpridor das leis que regiam o povo naquela época, ele se transforma e para o povo da época ele passa a ser um rebelde. Para Roma ele passa a ser um rebelde, porque Deus havia escolhido ele. E nós muitas vezes temos a oportunidade de gratuitamente levarmos o Evangelho do Senhor Jesus e nós nos negamos. Às vezes por orgulho, às vezes por vergonha, às vezes por temor, não sei. Nós nos negamos a levar a palavra de Deus. Nós precisamos, assim como Paulo, ter um encontro marcante com o Senhor Jesus. Um encontro que mude toda a tua estratégia, toda a tua visão. Saulo precisou ficar cego. Precisou ficar totalmente dependente. Aquele que era opressor precisou ser oprimido para poder seguir as ordens do Senhor, nosso Deus. Nós temos que permitir que Deus entre em nossa vida e que mude a nossa história. De carrasco e destruidor, de vidas, de sonhos de um homem ou de uma mulher, Saulo passou a ser um divulgador da palavra de Deus. Ele passou a ser um escolhido para levar a boa nova da salvação. Quantos desejam estar longe de você porque você é como um Saulo? Pense nisso. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, no meio do povo de Deus, e nós nos negamos a um simples ato de falar do amor de Deus. Porque nós imaginamos que o amor de Deus, ele tem que se restringir a nós mesmos. Não, o amor de Deus tem que ser proclamado aos quatro cantos. É assim que o Senhor nos ordenou. Você, meu irmão e minha irmã, é um escolhido, assim como Paulo, para levar a boa nova. Quando Jesus transformar a sua vida, todos vão querer estar junto de você. Porque todos vão querer saber o porquê, como aconteceu aquela mudança. E foi isso que aconteceu com Paulo.
Não foi falso, não foi fácil para Saulo entrar no meio do povo, porque sua fama já não era boa, mas a sua maneira de vida recebeu uma transformação tão grande que as pessoas queriam vê-lo e ouvi-lo e saber o que havia acontecido com o seu coração. Muitas vezes nós questionamos, eu já vi muita gente questionar, porque o fulano fazia isso, fazia aquilo, agora vai para a igreja e virou santo. Sim, é possível, aconteceu com Paulo. Todos aqueles que eram perseguidos por Paulo passaram a querer ficar mais próximo dele para saber que milagre tinha acontecido para uma mudança tão grande. Saulo foi um instrumento escolhido por Deus naquele tempo para que hoje nós recebêssemos mensagem de salvação. Você também pode, nesse momento, se tornar um instrumento de salvação na sua casa, na sua cidade, junto com o seu povo. Todos vão querer saber onde você encontrou esta verdadeira vida, essa vida transformada. Você, tenho certeza, assim como Paulo, será referencial de Jesus no meio do seu povo. E você vai me perguntar, o que fazer? Faça como Paulo quando Jesus chamou. Ele não questionou de onde vinha, apenas queria saber quem era. Quem lhe falava. Hoje Cristo está batendo a sua porta. Sim, a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Apocalipse 3,19. E eu te falo, abra o seu coração. Fique no silêncio de sua alma e verá a paz que te procura. Jesus quer salvar você. Quer trazer uma nova vida, uma nova realidade, um novo sonho e um novo futuro. Hoje é seu dia, assim como aconteceu na vida de Paulo. As mãos que matavam, a partir daquele momento, passaram a curar, a levar alívio às almas perdidas e sem rumo. Paulo levou o evangelho com o mesmo fervor que ele levava a sua espada quando servia aos romanos. Foi perseguido como perseguiu. Foi preso por várias vezes, como ele fazia com os outros antes. Mas não se desanimou, pois sabia em quem estava a sua fé. Não abandonou Jesus em nenhum momento de luta, pois ele conhecia quem Jesus era. A sua vida pode mudar agora. Não precisa esperar que uma luz apareça e feche seus olhos. Nesse momento, diga comigo: Senhor Jesus, te conheço apenas de te ouvir falar. Mas entre no meu coração e faça as mudanças que forem necessárias, para que eu possa desfrutar do que há em ti para a minha vida. Perdoe os meus pecados, mude a minha vida. Amém. Glórias a Deus. Seja um Paulo anti-Saulo. Quando Paulo viu Estevão sendo apedrejado e pedindo que Deus perdoasse os seus agressores, aquilo transformou o coração de Paulo. Ele entrou num conflito interior. Mas que povo é esse que é agredido e que pede para que o seu Deus lhe perdoe os agressores? E quando Paulo teve um encontro real com Jesus, ele
serviu ao Senhor com todo o fervor da alma. E é isso que eu peço a você. Encontre-se com Jesus verdadeiramente e sirva-o com todo o fervor da sua alma. Só Deus, só Jesus cura, salva e liberta. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga por esse caminho, proclame essa verdade e viva essa vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos nessa mesma página DLL Melquiades Gomes Júnior no Facebook, a partir das 19h30. Logo após estaremos também no Facebook. Faça a sua parte, se inscreva, incentive outras pessoas a se inscrever, ajude ao nosso canal a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe, curta, deixe seu comentário, que o Senhor Jesus há de recompensar a sua vida. Espero que a palavra do Senhor tenha penetrado no seu coração e que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e eu te amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.